esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a eternidade. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o homem. Feliz o homem, caridoso e prestativo. 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 O homem caridoso e prestativo que nós celebramos hoje se chama Lourenço, porque realmente teve toda a sua vida consumida pela caridade. Caridade que o levou depois a doar a sua própria vida, queimada numa grelha, igual churrasco, por causa deste amor profundo que ele tinha a Jesus Cristo, ao próximo, mas sobretudo aos mais pobres. São Lourenço, na sua época, não permitiu que a igreja possuísse bens. E todos os bens que tinha a igreja da sua época, ele distribuiu aos pobres. Quando os seus algozes chegaram para decapitá-lo, disseram: entregue-nos todas as riquezas, todos os bens, entregue para nós os tesouros que estão escondidos aí dentro. Lourenço abriu a porta da igreja que ele cuidava, estava ali cheia de pobres. E ele mesmo disse: aqui está a grande riqueza da igreja. Este é o maior tesouro que nós temos. É óbvio que isso provocou mais ainda a ira dos seus algozes. Mas não era uma ironia, era um fato. Foi isso que ele fez, foi dessa forma que ele consumiu sua vida. Primeira coisa, ouvindo o Evangelho de hoje, nós escutamos o próprio Senhor nos dizendo que se o grão de trigo caído por terra, ele não morrer, ele fica apenas um grãozinho de trigo. Mas quando esse grão cai por terra e ele de fato se abre, ele de fato morre, que beleza de vida vai nascer a partir desse grão. O Evangelho continua nos dizendo: quem se apega à sua vida vai perder a vida. E não é só perder a vida porque não a viveu para Deus, mas é que pessoas apegadas demais, seja lá o que for, têm muita dificuldade de ter uma qualidade de vida, porque realmente consome a sua vida em cuidar aquilo a que você é apegado. Quando, na verdade, todos nós sabemos que nós passamos, e o que temos também passa, e quem está ao nosso lado também vai, ou passa, ou nos deixa, ou assim por diante. Fico pensando, nós estamos celebrando a Semana Nacional da Família,
E como é que um pai, uma mãe de família pode escutar um padre falar que nós temos que se desapegar até da família? Temos. Até porque as verdadeiras famílias não se constituem, não se formam quando há excesso de apego. O Evangelho é muito claro para nós. O Evangelho desde o livro do Gênesis começando. O homem deixará, a mulher deixará seu pai e a sua mãe para poder se unir. E o fato é que muitas famílias já não se formam porque a moça não desapega, a mãe também não desapega, não solta, a menina não sai de casa. E você viu como é difícil formar uma família assim. Não, a mãe tem que estar presente, pode dar o apoio, isso é muito importante. Mas família que é família só se constitui quando eu solto, quando eu de fato desapego, quando eu solto mesmo. Porque senão o novo não vai nascer, senão o novo não vai desabrochar, senão o novo não vai realmente desbrotar. Os filhos que você cria, você não os cria para si. Você dá para eles tudo de si, mas você está os criando para serem homens, para serem mulheres, para darem conta de levar a vida adiante, porque inclusive você vai passar. Não fica amarrando o seu filho a você, não fica amarrando a sua filha a você, e não diga, sem eles eu não vivo. Vive, claro que vive. E eles precisam inclusive aprender a viver sem você, porque senão não serão pessoas maduras, capazes de lidar com o mundo, com as necessidades e até de formar uma outra família com toda a dignidade que uma família precisa. Não se trata de deixar o pai de lado, a mãe de lado, não dar mais atenção, nada disso, nada de extremismos. Mas precisamos ter um norte, precisamos ter uma direção. E o norte da vida, a direção da vida é o desapego. Nós não podemos nos apegar ao que temos. A pessoa recebe uma coisa, gostou demais dela, não solta mais para nada. Não serve para nada, minha filha. No caixão não vai caber essas coisas que você tanto se agarra, tanto se apega. O martírio da vida consiste em viver justamente isto. É muito belo e bonito aplaudir os mártires, mas os mártires a quem nós celebramos, a quem damos a devida honra, foram pessoas soltas, desapegadas, não se prendiam a nada. E o que recebiam e o que tinham não era para si, mas era em função dos outros. Era em função do evangelho que pregavam, da vida que viviam, consumida por amor a Jesus Cristo. Não permita que a sua vida seja acúmulo de nada. A única coisa que nós devemos acumular e termos até em excesso se chama caridade. Isso nós devemos realmente ter bastante em nossa vida. Mas basta ver que o grau de caridade em nossa vida é pouco, é limitado. Nós quase não temos tempo para os pobres, para os doentes, para os necessitados, para aqueles a quem nós realmente chamamos e testemunhamos como as grandes riquezas da igreja. Se temos que formar os nossos filhos, temos que formar a nossa família, é para o serviço dos outros. Uma família não vai lembrar que tem dificuldades ou problemas, quando a mesma família conhece os problemas que a grande maioria sofre ou passa. Uma família não vai lembrar que faltou isso ou aquilo na mesa, carne um dia para comer, quando na verdade se voltar para milhões de pessoas que passam quase que a vida inteira sem comer carne nenhuma ou ter necessidade nenhuma suprimida. A família precisa estar a serviço da caridade, a serviço realmente de cuidar dos outros, como fez Lourenço. O seu serviço foi uma diaconia, cuidado, prestação, está inteiro para se voltar às necessidades dos outros. Quando fazemos da nossa vida
uma diaconia, fazemos da nossa vida um serviço, uma entrega em favor dos outros. Só que aqui é uma coisa muito importante. Nós, quem é de fato alguém que cuida dos outros, não trata os outros como coitados. Você sabe o que é alguém coitado, não é? Você vai cuidar dele porque tem pena dele, porque ele é um coitadinho. O coitado somos nós. O coitado é aquele que de fato está cego por aquilo que busca, por aquilo que possui, e não é capaz de enxergar o verdadeiro Cristo escondido naquele que de fato são nossos senhores. Era assim que São Lourenço chamava cada um dos pobres a quem ele ia lavar os pés, a quem ele ia cuidar. Não os cuidava como coitados, mas como seus senhores. Nós, Igreja de Jesus Cristo, precisamos cada vez mais descobrir nosso Senhor. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos, amamos, de quem nós recebemos todo dia seu corpo e seu sangue, mas o corpo e o sangue do Senhor em nós precisa nos levar a descobrir o Senhor nos senhores deste mundo. Não são os senhores patrões, os ricos, os que possuem bens. São Tiago nos recorda que quando esses senhores entram nas igrejas, seja onde for, eles são bem tratados. Os primeiros lugares são reservados a eles e assim por diante. Vai começar agora o tempo da política, eleições municipais. Vamos ver que nessas igrejas todas, os primeiros bancos vão ser reservados para esses senhores que aparecem de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. Quando, na verdade, os primeiros bancos das igrejas, vazios como estão, eles pertencem aos verdadeiros senhores, os pobres, os desprezados, aqueles que não têm voz e nem vez. É estes senhores que nós precisamos honrar, servir, beijar, abraçar, da mesma maneira como abraçamos, servimos a este Senhor que nós comungamos. Os padres da igreja nos recordam que o sangue dos pobres, a carne dos pobres, é a carne de Cristo, é o sangue de Cristo. O Cristo que nós recebemos aqui na igreja faz muito bem para o nosso ego. Nos consola, nos conforta, nos mantém assim a gente caladinho, quietinho, cada um no seu mundo e preocupado com suas coisas. Mas esse Cristo a quem chamamos o Senhor, ele tem que nos levar a servirmos os nossos verdadeiros senhores que estão nesse mundo precisando, de fato, serem cuidados. Que São Lourenço nos ensine a sermos verdadeiros servidores do Evangelho e a cuidarmos dos verdadeiros tesouros da Igreja. cançãonovaplay.com. Assine já!